Aleluia. Graça e paz, queridos. Deus abençoe esse momento, nossa vida, em nome de Jesus. Então, como o pastor Lima falou, esse é o tema da palavra que a gente está ministrando hoje. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Amém? E o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Então, a liberdade para nós adorarmos, para nós seguirmos a Ele, para nós recebermos de tudo aquilo que Ele tem para nós. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 17, diz o seguinte: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Amém? Quem quer viver essa liberdade em Cristo Jesus? Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Satanás tem tentado nos calar e trazer a nós tristeza, medo, culpa, angústia, desespero, solidão, prisão, doença e tudo que não presta, Satanás quer trazer sobre a minha e sobre a sua vida. Mas onde tem o Espírito de Deus, o ambiente é outro. Onde existe o Espírito de Deus, o ambiente muda, a situação muda, sai a tristeza e entra a alegria, sai a solidão e vem a bênção de Deus, o favor de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós já vemos que qual é o plano do diabo, qual é o desejo do diabo, qual é a vontade do diabo. E também sabemos qual é a vontade de Deus. Olha o que diz Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, essa é a palavra de Deus, daquilo que o Senhor sonha, daquilo que o Senhor tem para mim, daquilo que o Senhor tem para você. Um futuro, uma vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar uma vida e vida em abundância. Amém? Então, esse é o projeto do diabo. Essa é a vontade de Satanás. Nos destruir, nos matar, causar pânico e medo em cada um de nós. Mas o Senhor, o projeto, o propósito e a vontade de Deus é outra para mim e para a sua vida. Qual a liberdade que podemos ter com o Espírito de Deus? Afinal, o que é liberdade? Segundo o dicionário de filosofia, em sentido geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre. Quem é livre em Cristo Jesus? Aleluia! Liberdade é ser livre, livre. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Você é livre em Cristo Jesus para viver a vida abundante, para viver em vitória, para andar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda, para vencer no dia a dia, para se prostrar, para adorar, para sorrir, para viver tudo aquilo que Deus tem para você, a vida abundante que Ele tem para você. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5, verso 1. Gálatas 5, 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia! Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade, aí ele diz o seguinte: então não o quê? Não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Queridos, eu e você, nós andávamos errantes por esse mundo, nós estávamos cambaleando para a morte, nós estávamos sob domínio de Satanás, nós estávamos vivendo nas trevas, mas o Senhor nos libertou, e foi para essa liberdade que Ele, Cristo, nos libertou, para vivermos a liberdade nele, em Cristo, e é essa liberdade que Ele quer que nós entendamos e que nós vivamos. Amém?
É essa liberdade que Ele tem para mim e para você. Liberdade é o desejo e vontade de todos nós. Agora, se nós viermos a cometer crimes, nós estamos abrindo mão da nossa liberdade. Então, aquele que comete um crime, aquele que erra perante as leis, ele está abrindo mão da sua liberdade para viver, então, uma vida de escravidão, preso. Mas a outra forma de estarmos privados da nossa liberdade é deixando de fazer a vontade de Deus e vivendo uma vida de pecado. Quando assim nós procedemos, quando assim nós fazemos, nós estamos abrindo a mão da liberdade em Deus para viver sobre o jugo do diabo. Quando nós escolhemos não viver a vontade de Deus, quando nós escolhemos não viver os propósitos que Deus tem para nós, quando nós escolhemos viver uma vida de pecado, nós abrimos mão da liberdade que Cristo nos alcançou, da liberdade em Cristo, da liberdade que é para mim e para você viver em Cristo Jesus. Nossa liberdade já foi conquistada, o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço por mim e por você, pela nossa liberdade. Mas mesmo sendo crentes, podemos viver presos sem a liberdade que foi conquistada para nós. Mesmo sendo filhos de Deus, mesmo já ter tomado a decisão para Cristo, mesmo tendo o seu livro escrito no livro da vida, mesmo assim, se nós não tivermos o cuidado, nós ainda podemos viver uma vida de escravidão, vivermos uma vida presa, amarrada, triste, amargurada, sem a liberdade, a verdadeira liberdade que Cristo conquistou para nós. Então, eu quero falar também aqui sobre essa liberdade, como que nós podemos viver aprisionados, como que nós podemos viver escravizados, como que nós podemos viver sob domínio do diabo. Então, que seriam as consequências do pecado. Pecado tem as suas consequências. Então, como que nós podemos viver uma vida assim? A primeira coisa, queridos, que eu quero falar é que o pecado nos escraviza. O pecado tem um poder de nos escravizar, de nos manter presos, acorrentados numa escravidão. E o diabo quer fazer isso comigo e com você. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 8, verso 34, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado. Porque não é uma vida de escravidão que Deus tem para nós, não é uma vida de escravidão que Jesus tem para mim e para você. Ele sabe que nós vamos errar, Ele sabe que nós vamos pecar, até porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que só existe um que nunca pecou, que é Jesus, mas todos nós pecamos. Todos nós erramos. Agora, existe uma diferença entre pecar e viver no pecado. Então, o pecar deve ser um acidente na minha e na sua vida, o errar, poxa, errei, falhei. Então, aí tem o que fazer depois do pecado, tem algo que eu e você precisamos fazer uma vez cometendo o pecado. Mas o texto está dizendo aqui que aquele que vive pecando é escravo do pecado. E nós não podemos permanecer nessa escravidão, nós não podemos permitir viver pecando, porque se nós assim fizermos, nós seremos então esses escravos do pecado. Romanos capítulo 3, 23 diz: pois todos pecaram e estão afastados, destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Só existe um que nunca pecou e esse é Jesus. Mas todos nós pecamos, todos nós. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. 1 Pedro 2,22 diz: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Jesus, ele não pecou, ele foi o único, ele é Deus, ele é Senhor, ele é o nosso Salvador. E nós não vamos encontrar pecado nele, porque ele nunca pecou. Então, o pecado,
ele tem esse poder de nos manter escravos. O pastor Sabá escreveu um livro, Transparência, a nobre decisão de viver sem máscaras. É um livro muito bom, inclusive esse livro ele é até um requisito na Paz Church. Para alguém se tornar pastor, ele é um requisito, você tem que ler esse livro, porque é um livro muito bom, é um livro muito profundo para todos nós. E nesse livro ele tem uma frase que o pastor Sabá diz assim: o pecado escondido nos deixa fracos e vulneráveis para fazermos tudo outra vez. E aí isso é o quê? É uma escravidão. Eu peco aqui, eu falho aqui, eu não faço o que eu deveria fazer, porque existe algo que precisa ser feito, e eu não faço, e aí eu continuo a minha vida. E vez a por outra eu faço o quê? Eu repito esses mesmos erros e esses mesmos pecados. Eu me torno um escravo desse mal, desse pecado. E aí muitas vezes nós estamos assim, vivendo, mas estamos vivendo escravos. Vez ou outra, muitas vezes nós estamos voltando naquele mesmo erro. Por quê? Porque não foi resolvido ainda. Não foi feito aquilo que precisa ser feito. Isso faz com que não paramos de cometer os mesmos erros. Mesmo sem querer, não consigamos parar de fazer. Mesmo contra a própria vontade, a gente consegue fazer. E eu sou testemunha disso, que isso já aconteceu comigo. Enquanto eu não levei na cruz de Cristo, eu não consegui vencer. Eu fazia sem vontade, sabendo que era errado, mas eu fazia o pecado. Enquanto eu não trouxe a luz de Cristo, me arrependi, pedi perdão, e quando eu fiz isso, foi algo poderoso e sobrenatural, assim, de que Deus me deu graça e eu consegui vitória naquela área. Não existe, queridos, a necessidade de nós vivermos como escravos. Não existe a necessidade. Por quê? Porque o preço já foi pago. Jesus já morreu na cruz pelos nossos pecados. E aí uma outra frase do pastor Sabá nesse livro, ele diz o seguinte: segredos são como algemas que nos prendem. Quanto mais tempo passamos com ela, mais nos apertam e nos machucam. Quanto mais você permanece nesse pecado, quanto mais eu permaneço aqui preso, cometendo esses mesmos pecados, mais preso eu serei, mais dolorido isso se tornará, mais machucado esses pecados irão me afetar a minha vida, e menos frutífero eu serei, e menos sucesso eu terei na vida espiritual. Então, por isso que é importante resolver o passado, resolver o pecado, não ser uma pessoa que vive preso e acorrentado no pecado. Amém? Tem alguém aqui, você está entendendo? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas o diabo faz de tudo para quando pecarmos nos achar condenados e imperdoáveis, para então nos manter presos no pecado. E é isso que o diabo quer. Que não existe perdão, que o pecado é grande demais, que ninguém vai te perdoar, que você não merece, que você é isso, que você é aquilo, e são tantas as falácias do diabo contra a nossa vida quando estamos em pecado. Por quê? Porque ele é o mais interessado em nos manter aprisionados e presos a ele. Porque uma vez que nós confessamos, a gente fala: tchau, diabo, para trás, e agora eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. E aí é por isso que a gente precisa se desprender do passado, do pecado, para a gente viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Outra consequência é que o pecado nos tira a alegria, aquele prazer, aquela alegria, sabe, que existe na vida do crente. Quando ele está em pecado, ele é um crente cabisbaixo, triste e amargurado. A palavra que em Salmos 32, verso 1 a 3 diz: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Aqui o salmista está falando de algo que aconteceu na sua vida.
enquanto ele não trouxe a luz, enquanto ele não confessou o seu pecado, enquanto ele escondia, tudo isso estava acontecendo com ele. Ele não era feliz, mas a partir do momento que não existia mais uma acusação sobre a vida dele, aí ele voltou a sorrir novamente. Aí ele teve alegria novamente. A sua alegria foi restaurada. Uma vida de pecado atrai culpa e condenação, e a alegria se sai. Querido, é triste a vida de alguém que está escondendo, de alguém que está com seus pecados escondidos. De vez em quando o pessoal brinca, né? Esqueci o celular em casa e a mulher descobriu a senha. O cara, não vou mais nem voltar em casa, né? Tipo assim, a mulher já descobriu tudo. Tem alguma coisa escondida. E aí, como é esse camarada, que a mulher não tem liberdade de pegar o celular dele, e nem o camarada pegar o celular da mulher, porque existe coisa, e aí ele fica atormentado, com medo de qualquer hora chegar, da bomba estourar, do negócio, todo mundo descobrir, e aí ele fica preso, amargurado, com medo, fugindo que ele seja descoberto. Enquanto não se confessa, esse peso fica sobre as nossas costas. E aí somos nós que decidimos pegar esse peso, tirar e lançar em Cristo Jesus. Porque Ele é que quer carregar os nossos fardos. Você não precisa carregar o peso, você não precisa carregar o fardo, lance o fardo sobre Jesus. Porque Ele quer carregar esse peso e esse fardo que muitas vezes tem nos atormentado pelo fato de nós não termos confessado os nossos pecados. Mas uma vez confessado, toda culpa e condenação são eliminados da nossa vida. Aleluia. Outra consequência, é que o pecado gera morte. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15 diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então existe um desejo, uma vontade, uma tentação, e uma vez que esse desejo ele é consumado, essa vontade é consumada, que aí é um ato pecaminoso, algo errado, e aí o pecado foi consumado e agora vem a morte. E é por isso que nós precisamos ter cuidado, porque senão o diabo vai nos pegar. Uma vez que o pecado é consumado, Satanás e seus demônios trabalham para gerar condenação aos filhos de Deus. Ele primeiro é o mais interessado em você cometer. Ele traz o pecado como sendo algo gostoso, maravilhoso, saboroso. E depois que você peca, aí ele mesmo vem te acusando. Está vendo como tu não presta? Está vendo como... De novo, está vendo isso? Está vendo que não existe jeito para ti, não tem jeito para ti, não tem isso, não tem aquilo? E aí é uma série de acusação que o mesmo diabo traz sobre nós. E aí para que isso seja tirado de nós, nós precisamos trazer a luz de Cristo. O pecado tem suas consequências e muitas vezes até a morte física. A morte física. E também a morte eterna, que é a eternidade sem Deus. Então, o pecado, por que muitas, queridos, a gente vê muitas vezes tantos adolescentes, jovens, perdendo sua própria vida? Por quê? Muitas dessas coisas, não estou aqui também falando que é toda morte de um jovem é porque ele pecou, não. Mas muitos deles foram consequências dos seus próprios atos, dos seus pecados, infelizmente. E um exemplo de que o pecado gera morte são os filhos de Eli. Os filhos do sacerdote Eli. Então, esses meninos foram avisados. Deus um dia fala em sonho para o Samuel, o menino Samuel, da tragédia que iria acontecer nessa casa. O sacerdote estava ouvindo do que estava acontecendo com seus filhos. Os seus filhos exerciam o sacerdote com o pai, mas eles eram filhos imorais, indecentes. E aí o pai chegava: meus filhos, eu ouço o testemunho de vocês, as falácias aí em relação a vocês, daquilo que tem acontecido com vocês. Parem. Os filhos continuaram no pecado, até que um dia Deus vem e aí esses meninos são mortos.
consequências dos seus próprios atos, as consequências dos seus próprios pecados. O pecado, outra consequência, é que ele quebra a comunhão com Deus. Isaías 59, capítulo 59, verso 2 diz: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então, são o quê? São os nossos pecados, as nossas maldades que nos escondem de Deus, que nos tira. E aí o que acontece? Nossas orações não serão atendidas. Por quê? Porque está vivendo uma vida obscura, uma vida na escuridão. O pecado nos tira o prazer de orarmos e estar em comunhão com Deus e com a igreja. Qual é, querido, uma das primeiras coisas que nós, quando erramos, quando falhamos, qual é uma das primeiras coisas que nós queremos fazer? É deixar de vir para a igreja, é se esconder, é não ir para a célula, é não ir para o discipulado, é não vir para a igreja, é não ter comunhão com os irmãos, é não ter comunhão com a igreja. É uma das primeiras coisas que Satanás tenta fazer conosco, é isso, é tirar essa comunhão, é nós nos isolarmos. Queridos, isso aí tem um grande perigo, porque uma vez que nós nos isolamos, aí que se torna mais difícil nós vencermos. Se nós nos isolarmos de Deus, se nós fugirmos de Deus, se nós fugirmos dos irmãos, aí que a porca trouxe o rabo. E aí é a síndrome de Adão. Adão, quando ele erra, quando ele falha, ele faz o quê? Ele se esconde de Deus. Mas de Deus, querido, nós não temos como esconder nada. De Deus não tem como esconder nada. Deus está em todos os lugares e está vendo tudo. Ao invés de fugirmos de Deus, nós precisamos correr para Deus. Ele nos perdoa e nos aceita de volta. Aleluia. Ele nos perdoa. Ele nos perdoa, Ele nos aceita. Olha o que, esse versículo é maravilhoso. Esse versículo é para nós sabermos de cor, é para nós entendermos esse versículo. Sabe, esse versículo tem que estar na nossa mente. Esse versículo está em 1 João capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos, pois, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós fizermos o quê? Confessarmos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Se o Senhor não nos perdoasse, se Ele não nos perdoar, Ele não é fiel. Se Deus não nos perdoar os pecados, nós teríamos que tirar que Ele é fiel. Porque o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço. E agora Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, quando o diabo vier, não tem jeito para ti, de novo você fala: o preço já foi pago, Satanás. Já está perdoado, eu já confessei para Deus. Está tudo resolvido, já está na luz. Além de nos perdoar, Ele nos purifica de toda injustiça. Por isso, não fuja de Deus, se refugia nele, se refugia em Deus. Aleluia. Então, confesse os seus pecados, traga a luz de Cristo para que Ele possa perdoar os seus pecados. Então, o que fazer quando pecar? O que eu e você precisamos fazer quando nós erramos, quando nós pecamos? A primeira coisa que nós precisamos fazer é: arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. É a primeira coisa, arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. A segunda coisa é confesse. Confesse o seu pecado. Confessar para quem, irmãos? Para Deus? Também. Mas para quem Deus manda nós confessarmos os nossos pecados? Confessai, pois, os vossos pecados ao Espírito Santo, a Jesus ou a Deus? Qual dos três? A, B ou C? Nenhum. Precisamos confessar o nosso pecado para confessar os nossos pecados uns aos outros. Quem é uns aos outros?
é eu, é você. Então nós precisamos confessar o pecado para uma outra pessoa. Sim, devemos chegar diante de Deus: Pai, me perdoa, pequei, errei, falhei, me purifica, não quero viver mais nesse pecado, eu quebro as algemas que esse pecado estava me prendendo, e agora eu confesso, e agora eu vou ter a vitória. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E aí esse pecado não tem mais domínio sobre nós. E aí precisamos confessar para as pessoas. Para todo mundo? Não, para as pessoas certas. Seu discipulador, seu líder de célula, seu supervisor de setor, seus pastores. Não é para todo mundo, é que procure um deles. Procure alguém e confesse o seu pecado. Cara, está acontecendo isso comigo. Preciso confessar esse pecado aqui para você. Então, se nós fizermos isso, nós vamos alcançar misericórdia de Deus. Outra coisa, abandone o pecado. Abandonar. Arrepende, confesse e abandone o seu pecado. Então, não volte mais àquela prática. Pastor, eu caí de novo, e agora? Tem perdão? Tem perdão. Caiu de novo? Arrependa-se novamente, confesse novamente e continue. E abandone. De novo, toda vez que você cair, eu ou você, toda vez que nós cairmos, querido, nós precisamos fazer esse mesmo passo. Arrepender, confessar e abandonar aquele pecado e continuar a trajetória. Não fuja de Deus. Você pecou, você errou, não fuja de Deus. Ele perdoa você. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não fuja de Deus. Corra para Deus. E a outra, continue sua caminhada. Não desista, não retroceda, não se esconda. Provérbios 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem confessa e os abandona, Deus tem o quê? Misericórdia. Misericórdia. Então, uma vez que nós fazemos isso, Deus usa de misericórdia para conosco. Queridos, o maior beneficiado pelos pecados confessados é quem os confessa. O maior beneficiado de quem confessa seus pecados somos nós mesmos. É quando eu confesso os meus pecados. Quem é o maior beneficiado com isso? Sou eu. O maior beneficiado quando você confessa é você. Então, o maior benefício é para nós mesmos. Pecados perdoados traz liberdade. Pecados perdoados traz liberdade. Liberdade para vivermos os propósitos de Deus. Liberdade para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. Liberdade para andarmos em santidade. Para vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Pecados perdoados traz liberdade para vivermos em santidade. Pecados perdoados traz liberdade para adorarmos a Deus. Como é bom, queridos, nós chegarmos aqui na igreja e nós podermos levantar o nosso rosto, olhar para Deus, sem ter acusação sobre a nossa vida, sem ter o peso, a condenação do diabo. Quão bom é nós podermos andar por aí e não estarmos com medos, amedrontados do que pode nos acontecer, com medo de sermos descobertos. É tão bom chegar em casa e ter a liberdade para falar com a esposa, falar com os filhos e tudo mais, sem ter aquela, será que descobriram? Será que vão descobrir? Será que é amanhã? Será que é depois de amanhã? Será que semana que vem vão estar sabendo? É tão bom não ter essa acusação e essa condenação sobre a nossa vida. E liberdade para viver uma vida sem culpa e condenação. Nós não precisamos viver sob condenação do diabo, porque o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço por mim e por você. Não tenha os seus pecados como algo precioso. Traga para a cruz de Cristo, traga para a luz, confesse, abandone e continue sua caminhada com Jesus. Há perdão para você.
Pastor, o meu pecado é tão cabeludo. Pastor, o meu pecado é tão terrível. Não existe, queridos, pecado maior que o nosso Deus. Não existe pecado tão grande, ou tão complicado, ou tão difícil que Deus não possa nos perdoar. Seja qual for o erro, seja qual for o pecado, existe perdão, Ele nos perdoa. Vamos ficar de pé. E eu quero concluir dizendo isso. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aí com você, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que está aí na sua casa. O Espírito de Deus também está aí com você, e Ele está falando o seu coração. Abra seu coração, deixe Deus falar com você. A liberdade para você hoje, a liberdade para você tomar decisões que irão tirar você dessa prisão. Hoje você é livre de toda acusação do diabo contra a sua vida. Seja livre para dançar, para pular, seja livre para adorar, seja livre para viver uma vida abundante, a vida que Ele tem para mim e para você. Adore o Senhor nesse momento, cante, brade, coloque sua vida diante de Deus. Talvez esse já é o momento de você confessar o seu pecado, de você já falar para Deus, de você trazer a cruz de Cristo, a luz. Não vá para as trevas, venha para a luz. Livre, onde o Espírito de Deus está. Seja livre, olhe para o céu, seja livre, olhe para o céu, olhe para Jesus, seja livre. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Aleluia. Eu quero perguntar se tem alguém hoje aqui que fala: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero ter direito à vida eterna com Cristo, eu quero hoje receber Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Se você está aqui hoje e quer receber Jesus como seu Salvador, saia do seu lugar e venha aqui, eu quero orar por você. O Senhor está falando com você, o Senhor está falando do seu coração. Eu declaro: você é livre hoje, você é livre hoje, você é livre hoje, você é livre hoje para tomar a sua decisão para Jesus. Enquanto nós estamos adorando, saia do seu lugar e venha aqui, e eu vou orar com você. Seja livre, olhe para o céu, seja livre, olhe para o céu,
nome de Jesus. Nós te agradecemos, obrigado por essa palavra. Senhor, não mais seremos escravos do pecado, nós somos livres, porque o Senhor já pagou o preço, o Senhor já fez tudo, o Senhor já morreu na cruz pelos nossos pecados, e nós sempre queremos que os nossos pecados estejam na luz de Cristo, a luz do Evangelho. Pedimos perdão do Senhor, nos ajude para vivermos, meu Deus, essa vida plena que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus irmãos aqui, eu declaro a vida do Senhor sobre cada um deles, eu declaro a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Eu abençoo sua vida, eu declaro a bênção do Senhor sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre seu emprego, em nome de Jesus. A proteção do Senhor sobre sua casa, sobre sua saúde, em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, e que você permaneça vivendo nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Vá em paz e que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Aleluia.